O medo é uma emoção que acompanha o ser humano desde os primórdios da história. Ele pode surgir diante de situações inesperadas, de ameaças reais ou imaginárias, de incertezas sobre o futuro ou até mesmo de lembranças do passado. É uma reação natural, mas que, quando não é colocada diante de Deus, pode se tornar uma força paralisante, capaz de roubar nossa paz, enfraquecer nossa fé e limitar nossa caminhada. A Bíblia não ignora essa realidade. Pelo contrário, ela fala sobre o medo em diversas passagens, mostrando que homens e mulheres de fé também enfrentaram momentos de temor. Abraão, Josué, Davi, Daniel, Maria e os discípulos de Jesus conheceram o medo. Mas em cada situação, Deus se revelou como aquele que diz: "Não temas, porque eu sou contigo." Essa introdução nos prepara para mergulhar em um conteúdo mais profundo, onde veremos como o medo pode afetar nossas vidas, como a palavra de Deus nos ensina a lidar com ele, e como a fé, o amor e a presença divina são capazes de transformar o temor em confiança e a insegurança em paz. É um convite para refletir, orar e experimentar a libertação que só o Senhor pode oferecer. Você notou alguma vez que o medo é uma das emoções mais presentes na vida humana? Ele se manifesta em diferentes formas: medo do futuro, medo da perda, medo da rejeição, medo da morte, medo de fracassar. Desde o início da história, o ser humano convive com o temor, e a Bíblia não ignora essa realidade. Pelo contrário, ela reconhece o medo como parte da experiência humana, mas aponta para um caminho de libertação. O medo pode afetar profundamente nossas vidas, roubando nossa paz, paralisando nossas decisões, enfraquecendo nossa fé e até mesmo prejudicando nossa saúde. Mas a palavra de Deus nos mostra que o medo não precisa ser o Senhor da nossa história, porque o Senhor é maior do que qualquer temor. Abraão, ao ouvir a voz de Deus, sentiu insegurança. Ele não sabia como seria o futuro. Mas Deus lhe disse: "Não temas, eu sou o teu escudo." Essa frase revela que o medo é vencido pela presença divina. Josué, ao assumir a liderança do povo, recebeu repetidas vezes a ordem: "Sê forte e corajoso, não temas." O medo poderia ter paralisado Josué, mas a confiança em Deus o fez avançar. Pedro, ao caminhar sobre as águas, começou a afundar porque olhou para o vento e teve medo. Esse episódio mostra como o medo cresce quando tiramos os olhos de Cristo e fixamos nossa atenção nas circunstâncias. O medo afeta nossas vidas de várias maneiras. Ele pode nos impedir de tomar decisões importantes, pode nos afastar das pessoas, pode nos levar à ansiedade e até mesmo a doenças físicas. Quantas vezes deixamos de viver plenamente porque tememos o que pode acontecer? O medo nos prende em uma prisão invisível, mas real. Ele nos faz acreditar que não somos capazes, que não temos forças, que não vamos conseguir. E quando acreditamos nessas mentiras, deixamos de experimentar a plenitude da vida que Deus nos oferece. Jesus falou muitas vezes sobre o medo. Quando os discípulos estavam apavorados durante a tempestade, ele disse: "Por que sois tímidos, homens de pequena fé?" Não era uma repreensão dura, mas um convite a confiar. Em João 14:27, ele acrescenta: "Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize." O medo é substituído pela paz que vem de Cristo. Uma paz que não depende das condições externas, mas da certeza de que ele venceu o mundo. O apóstolo João nos dá uma chave espiritual para vencer o medo. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O medo está ligado à expectativa de punição, mas o amor de Deus nos dá segurança. Quem experimenta esse amor encontra descanso, mesmo em meio às maiores tempestades. O medo da morte, por exemplo, é transformado pela esperança da ressurreição. Paulo declara: "Onde está, ó morte?
a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A fé em Cristo elimina o medo do fim, porque nos dá certeza de vida eterna. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que venceram o medo pela fé. Davi enfrentou Golias porque confiava no Senhor. Daniel entrou na cova dos leões porque sabia que Deus podia livrá-lo. Maria recebeu o anúncio do anjo com temor, mas ouviu: não temas, porque achaste graça diante de Deus. Elias, após enfrentar os profetas de Baal, fugiu para o deserto com medo de Jezabel, mas Deus o sustentou e renovou suas forças. Gideão, inseguro e temeroso, foi chamado para liderar Israel, e Deus lhe disse: a paz seja contigo, não temas. Jeremias enfrentou rejeição e perseguição, mas ouviu: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Esses relatos mostram que o medo é real, mas não precisa ser definitivo. Ele pode ser vencido quando confiamos em Deus. O medo afeta nossas vidas, mas a fé transforma o medo em coragem. O amor de Deus lança fora o temor. A presença divina nos dá segurança. Na prática, a Bíblia nos ensina a enfrentar o medo com oração, meditação nas promessas divinas e apoio da comunidade de fé. Paulo nos orienta: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O medo é substituído pela paz, quando entregamos nossas preocupações a Deus. O medo pode afetar nossas vidas de muitas formas, mas não precisa dominar. O medo pode nos paralisar, mas Deus nos chama a avançar. Pode nos roubar a paz, mas Cristo nos dá uma paz que excede todo entendimento. O medo pode nos afastar das pessoas, mas o amor nos liberta para viver em comunhão. O medo também pode nos enfraquecer espiritualmente, mas a fé nos fortalece. Portanto, o medo existe, mas não precisa ser o senhor da nossa história. A Bíblia nos mostra que a presença de Deus, a fé e o amor são maiores do que qualquer temor. Quando ouvimos a voz divina dizendo: não temas, somos convidados a descansar na certeza de que Ele está conosco. Essa mensagem atravessa toda a Escritura e continua sendo atual para cada um de nós. Se você se dedicar a refletir sobre cada uma dessas verdades, meditando nos versículos e aplicando-os à sua vida, terá material suficiente para 1 hora inteira de leitura e oração. É como um mergulho profundo na verdade bíblica. O medo existe, mas o amor de Deus é capaz de vencê-lo completamente, transformando insegurança em confiança e temor em paz. Convido-vos a orar neste momento, para afastarmos nossos medos e nos aproximarmos mais e mais do nosso Deus, de modo que possamos ter um coração manso como o de Jesus Cristo. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de amor e de misericórdia, nós nos colocamos diante de Ti neste momento, com corações abertos e sinceros. Reconhecemos que o medo muitas vezes tem tentado dominar nossas vidas, roubando nossa paz, enfraquecendo nossa fé e nos afastando daquilo que o Senhor deseja para nós. Mas hoje, diante da Tua presença, declaramos que não queremos mais viver aprisionados pelo temor. Pai, sabemos que o medo pode nos paralisar, pode nos impedir de tomar decisões, pode nos afastar das pessoas que amamos e até mesmo nos adoecer. Mas também sabemos que a Tua palavra nos garante que o perfeito amor lança fora todo medo. Por isso, pedimos que o Teu amor nos envolva agora, que a Tua paz nos cubra e que a Tua presença nos fortaleça. Senhor, entregamos a Ti os medos que carregamos. O medo do futuro, o medo da perda, o medo da rejeição, o medo da morte, o medo de fracassar.
colocamos tudo isso diante do teu altar e pedimos que o Senhor nos dê coragem para enfrentar cada desafio. Que possamos olhar para Cristo e não para as circunstâncias. Que possamos confiar nas tuas promessas e não nas nossas inseguranças. Pai, assim como disseste a Josué, não temas, porque eu sou contigo. Diz também a nós hoje. Assim como sustentaste Daniel na cova dos leões, sustenta-nos em nossas batalhas. Assim como fortaleceste Davi diante de Golias, fortalece-nos diante dos gigantes que se levantam contra nós. Assim como consolaste Maria com a palavra não temas, consola-nos em nossas aflições. Senhor, pedimos que o teu Espírito Santo nos encha de fé, de coragem e de esperança. Que possamos viver cada dia confiando que tu és o nosso escudo, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Que o medo não tenha mais poder sobre nós, mas que sejamos guiados pela confiança em ti. E quando o medo tentar voltar, lembra-nos das tuas promessas. Lembra-nos que tu és o Deus que nunca nos abandona, que nunca nos deixa sozinhos, que sempre caminha ao nosso lado. Dá-nos a certeza de que, em Cristo, somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos, crendo que o Senhor já está lançando fora todo medo e enchendo nossos corações de paz. Amém. Quero abençoá-los neste momento, para que vocês possam ter vida longa e próspera em Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe cada um de vocês que recebeu esta mensagem. Que a graça de Cristo seja sobre a sua vida. Que o amor do Pai envolva o seu coração. E que o Espírito Santo de Deus Pai misericordioso seja constante em seus dias. Que todo medo seja dissipado pela presença de Deus. E que a paz que excede todo entendimento guarde a sua mente e o seu coração. Recebam esta bênção. Que o Senhor os fortaleça, os guie e os sustente, hoje e sempre. Amém.